Olá, tudo bem? Tamar aqui. Qual a intenção do Espírito Santo em relação ao retorno da glória de Deus? O profeta Ezequiel teve uma visão do templo, porém nessa visão estavam faltando algumas peças e utensílios. Quais peças e utensílios eram esses? O que o profeta Jeremias profetizou sobre a Arca da Aliança? O que significa o retorno da glória de Deus? Qual é a lei do novo templo? Haverá sacrifícios no milênio? Existem alguns sacrifícios que você precisa fazer. Você sabe quais são? Se não sabe, como fazer? Quais são esses sacrifícios? Tudo isso e muito mais agora, no vídeo de hoje. Fique comigo até o final e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Deus levantou o profeta Ezequiel para trazer uma dura mensagem de juízo sobre Jerusalém e o templo, devido à rebeldia do povo, à falta de arrependimento e à recusa do perdão de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, será julgado e condenado por Deus por causa dos seus pecados. Todo aquele que é julgado e condenado não é porque pecou, mas sim porque recusou o perdão de Deus oferecido através da graça de Cristo. O ladrão da cruz tinha muitos pecados, mas ele se arrependeu, pediu perdão e aceitou o perdão. Israel, porém, não agiu assim na ocasião e por isso sofreu o julgamento e o juízo de Deus, quando Babilônia conquistou Jerusalém em 587 a.C. Jerusalém, que há mais de 600 anos era a capital política e religiosa dos judeus. Não apenas a cidade, mas o grande templo de Salomão, construído no Monte Moriá, seria devastado em 586 a.C., dando fim ao primeiro período templário, ou seja, ao período do primeiro templo. Mas, nos últimos 9 capítulos, Deus revela para Ezequiel um tempo de esperança, de restauração, de renovo, de paz, de santidade. Ezequiel, que estava morando cativo na Babilônia, terra dos caldeus, às margens do rio Quebá, já havia visto a visão dos querubins e as abominações, os pecados que estavam sendo cometidos no santuário, ou seja, no templo, onde ficava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Mas, depois de Deus executar o juízo através da Babilônia, 14 anos depois de destruir a cidade santa, o Deus de visões faz novas revelações ao profeta. Ezequiel, no capítulo 40, versículo 1, crava a data em que isso aconteceu, dizendo: no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Fazia 25 anos que Israel estava cativo e 14 anos que Jerusalém havia sido destruída. Ezequiel está fisicamente na Babilônia, mas Deus o levou em espírito a Jerusalém para lhe mostrar que vai restaurar o templo, suas áreas, seus pátios, seu saguão, sua entrada, o santuário, as câmaras santas, o altar dos holocaustos e vai devolver para o templo a principal coisa que lhe foi tirada, a glória do Senhor Deus Jeová. Isso era o principal. Não era as peças e utensílios de prata e de ouro que Nabucodonosor levou para a Babilônia e Belsassar profanou. Não, o principal que foi tirado do templo foi a glória do Senhor. Mas Deus lhe devolveria em um tempo futuro. Quando a glória de Deus saiu do templo, ela saiu pela porta oriental e foi em direção ao oriente. E Deus revela para Ezequiel que pelo mesmo caminho que a glória foi embora, por esse mesmo caminho ela voltará.
Se a glória do Senhor, que habitava em você, já não habita mais, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, pelo mesmo caminho em que ela saiu, ela voltará. E Deus será glorificado na sua vida. Deus mostrou para Ezequiel no capítulo 43, versículos 2 a 7, que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que ele viu era como da visão que ele tinha visto da destruição da cidade. E eram as visões como a que ele viu junto ao rio Quebar. E ele caiu prostrado no chão. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Onde habitarei? No meio dos filhos de Israel para sempre. Que presença gloriosa! Que coisa maravilhosa a glória do Senhor! Isaías também teve o privilégio de ver essa glória. Ele relata no capítulo 6, versículos 1 a 3, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, o seu cortejo, a sua comitiva enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins guardavam e guardam a santidade de Deus, que é a expressão máxima da sua glória e majestade. A glória de Deus encheu o tabernáculo de Moisés no deserto e encheu o templo de Salomão. Saiu do templo porque faltou santidade, e onde não há santidade, o Deus Santo e a sua glória não podem habitar. Ele mesmo disse, através do profeta Ezequiel, no capítulo 43 e versículo 12, esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. A lei da casa de Deus é santidade, e qualquer coisa fora disso é violação do mandamento de Deus e profanação à sua glória. Quando a glória de Deus apareceu para Moisés através da sarça ardente, em que a glória de Deus através do fogo queimava o espinheiro, o arbusto, e ele se consumia, o Senhor disse para Moisés: tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Salomão, o mesmo que presenciou a glória de Deus, que encheu o templo, diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A casa de Deus, o santuário de Deus, é lugar santo. Davi diz no Salmo 26 e versículo 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Deus é o mesmo, sua glória é a mesma, e a casa de Deus ainda é o lugar onde permanece a sua glória. O que Deus mais deseja é que tenhamos um novo relacionamento com Ele e desfrutemos da sua glória. Tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão, a arca da aliança representava a presença e a glória de Deus. Mas hoje nós temos Jesus Cristo, que é não somente a graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, mas também a glória do próprio Pai. João, em seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, nos garante: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João teve o privilégio de ver esta glória, não apenas encarnada, mas também glorificada. Quando estava exilado na ilha de Pátimos, ele registra em Apocalipse 1, versículos 12 a 18. Vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida,
e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o nosso Cristo glorificado. Ele não está mais na cruz, e tampouco no seu sepulcro. Está vivo e vivo para todo sempre. A sua voz é como a voz de muitas águas, uma voz poderosa. Essa voz que fala conosco através da sua palavra. Jesus é a glória que entrará pela porta mais importante de Jerusalém, a porta oriental. Um dia, Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Esse dia pode ser hoje. Quando Cristo voltar, haverá 7 anos de grande tribulação na terra. 7 anos de festa das bodas do Cordeiro no céu. Após esses 7 anos, a palavra de Deus nos diz que Satanás será preso e o mundo desfrutará de um milênio de paz. Durante o milênio, a glória de Deus estará no templo de Jerusalém. Além de Ezequiel, outros profetas também falaram do templo do milênio. Porém, Ezequiel foi o mais detalhista. O templo que Ezequiel vê agora está diferente do templo que ele havia visto no capítulo 8. O templo do capítulo 8, assim como o tabernáculo de Moisés, tinha peças e utensílios que Ezequiel não vê nesse novo templo. Está faltando a arca do concerto, que ficava debaixo dos querubins com as asas estendidas. Ezequiel não vê o altar de ouro e as mesas onde ficavam os pães da proposição. Não vê os castiçais com as lâmpadas de ouro fino. E não vê o véu. E ele não vê, porque o templo que ele vê nessa visão será construído no futuro, em Jerusalém. No milênio haverá um novo templo e esses objetos não serão mais necessários. O véu não existe mais. Cristo abriu o caminho. O sistema de rituais não existe mais. Uma vez que Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, a nossa Páscoa, já fez um sacrifício perfeito, foi sacrificado por nós, o que eliminou por completo a necessidade de novos sacrifícios. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve no capítulo 7, versículos 26 a 28, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Não é mais necessário sacrifício algum. Sabe quais são os sacrifícios que você precisa fazer agora? O salmista Davi nos diz no Salmo 141, versículo 2: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. A oração e a adoração a Deus não são sacrifícios, mas são como sacrifícios para Deus. Ele recebe como cheiro suave e agradável. João viu em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, que a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quer ver outro sacrifício que você precisa fazer? Paulo diz em Romanos 12, versículo 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O seu culto a Deus, voltado totalmente para Ele, é um sacrifício. O louvor a Deus é outro sacrifício. Hebreus capítulo 13, versículo 15 nos diz: Portanto, ofereçamos sempre por Ele, a Deus,
sacrifícios de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E ele fala de mais um sacrifício obrigatório para quem quer fazer a vontade de Deus. Não vos esqueçais da benevolência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Fazer o bem e se relacionar bem com o próximo são sacrifícios que agradam a Deus. Os sacrifícios que oferecemos hoje não são animais degolados, mas são espirituais. O apóstolo Pedro nos ensina isso em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas, e no milênio? Por que Ezequiel vê sacrifícios sendo oferecidos a Deus no altar dos holocaustos? O Rei Jesus será adorado no templo em Jerusalém durante o milênio, em uma nova maneira de se adorar, sem a necessidade de sacrifícios, mas como fazemos hoje, em espírito e em verdade. A arca da aliança do concerto não é mais necessária hoje e nem será no milênio, porque a glória de Deus está manifestada em Jesus Cristo. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus falava com seu povo da nuvem que ficava sobre a tampa da arca, o propiciatório, do meio dos dois querubins. Mas hoje, Ele fala conosco através do seu Filho Jesus, que é a própria palavra revelada. As tábuas dos 10 mandamentos dadas por Deus a Moisés ficavam dentro da arca, feita por Bezalel. Mas hoje, a lei de Deus fica gravada nos nossos corações. Haverá sim alguns sacrifícios no milênio, mas não terão o propósito de adoração a Deus. Nem tampouco serão sacrifícios pela culpa, pelo pecado. Serão apenas para relembrar o sacrifício perfeito que Jesus Cristo já efetuou na cruz. E esses sacrifícios serão celebrados pela descendência de Zadok, que foi sumo sacerdote no tempo do rei Davi. A glória de Deus habitará no templo de Jerusalém no milênio. É a volta da glória do Senhor. No milênio, Deus habitará com o seu povo. Ele fez a promessa e disse para Ezequiel, no capítulo 43, versículo 7, Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Será um tempo de santidade. Satanás estará preso e Jesus reinando. Como o povo cativo na Babilônia deixou a idolatria, o povo no milênio deixará o pecado. O profeta Zacarias diz no capítulo 14, versículo 16, que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos exércitos. E no versículo 20, ele diz que o tema do reino será santidade ao Senhor. A glória de Deus e a sua santidade estarão presentes em Jerusalém e em seu templo. Por causa dos muitos pecados de Judá e Jerusalém, o povo foi para o cativeiro. Jerusalém foi destruída e o templo perdeu a glória de Deus. Mas o Deus longânime e compassivo, misericordioso e sempre pronto a perdoar, revelou ao profeta que no desfecho da história, a sua glória não apenas voltará, mas permanecerá no templo. Vamos continuar firmes adorando a Deus, desfrutando de sua glória e de sua presença. E se por alguma razão você perdeu a glória de Deus, volte-se para o Senhor enquanto é tempo e seja novamente cheio da glória do Senhor. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Fique em paz, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.